No vídeo de hoje eu vim falar com vocês a respeito dos FIAGRO, uma modalidade de investimento ainda não tão conhecida por alguns investidores. E vou te mostrar ainda 3 opções que pode ser uma boa opção de investimento para quem está buscando uma diversificação um pouco diferente na sua carteira de investimento. Para quem não me conhece, eu sou Robson Andrade e bem-vindo ao canal Mente de Milhão. Os FIAGROS, ou também chamados de Fundos de Investimento em Cadeias Agrícolas, são fundos de investimento que surgiram há mais ou menos uns 2 anos. São fundos de investimento ainda jovens se comparado com os fundos de investimento do tipo imobiliário, que surgiram desde 1993. Os FIAGROS surgiram com a proposta principalmente de incentivar o investimento no setor agrícola ou no setor do agronegócio de uma forma geral, principalmente incentivando o investimento nessa área que é uma das áreas mais importantes dos setores econômicos e contribui diretamente com o nosso PIB. E os fundos imobiliários do tipo agro, ou FIAGROS, como geralmente são chamados, possuem pouco tempo de existência, mas possuem também suas estratégias bem próximas e parecidas com o que nós vemos em fundos imobiliários. Uma vez que fundos imobiliários investem estrategicamente no setor imobiliário, os FIAGROS investem estrategicamente no setor do agronegócio. E quando falamos no setor do agronegócio, poderemos falar sobre fazendas, terras para aluguéis, podemos falar em estratégias voltadas diretamente para grãos, né, que uma vez que está ligado diretamente ao setor agrícola, aluguel de propriedades, fazenda e outros diversos investimentos voltados para a área do agronegócio. E uma das principais modalidades de investimento que esses FIAGROS fazem é em LCAs e CRAs, que da mesma forma que são considerados investimentos estratégicos de um setor econômico, como os fundos imobiliários ou o setor imobiliário, temos ali as LCAs, que são lastros de créditos do agronegócio, temos as CRAs, que são cédulas de recebíveis do agronegócio. São bem parecidos com as LCIs e LCIs que nós encontramos no setor imobiliário. E claro, esses títulos de dívida são investidos através desses fundos de investimento e possuem uma rentabilidade atrelada a uma taxa de juros, também, por exemplo, considerada como a própria inflação, o CDI, ou outras taxas de juros que nós poderemos ver um pouco melhor a partir de agora. Vou mostrar para vocês 3 desses tipos de investimento que você pode, teoricamente, estudar um pouco melhor e pode ser até uma boa opção de investimento para vocês. O primeiro fundo do agronegócio que eu vou mostrar para vocês vai ser o KNCA11. É um fundo imobiliário da Kinea, uma das maiores gestoras do Brasil de investimentos, né? E esse Kinea Crédito ou FIAGRO da Kinea é um fundo imobiliário que tem a sua estratégia voltada em aquisição de títulos de dívidas do setor do agronegócio. O preço de negociação do KNCA11 hoje é de R$ 105,80, o seu último preço de cotação. Nos últimos 12 meses, o KNCA11 pagou 14,72% ou 15,56 centavos por cada cota que você pudesse ter em sua carteira de investimento. Uma desvalorização nos últimos 12 meses de apenas 1,16%, o que não é nada ruim. Olhando um pouco mais sobre algumas informações aqui que também são interessantes, temos aqui uma quantidade de 53 mil cotistas aproximadamente, um patrimônio total investido do fundo imobiliário de 2,2 bilhões, é um patrimônio consideravelmente grande. E aqui sobre o último rendimento pago, o KNCA11 pagou R$ 1,20 por cada cota, o que foi equivalente aqui a 1,13% no último mês, com data de cotação de corte 31/8 aqui e pagamento previsto para cá, que foi previsto no caso para 14/9 agora do mês de setembro. É um rendimento bem atrativo, né? Olhando até um pouco melhor aqui no seu relatório gerencial divulgado pela gestora, no caso a Kinea, vamos poder observar um pouco melhor a respeito, principalmente de como que é a sua carteira, da composição da sua carteira. Aqui no relatório gerencial temos algumas informações bem interessantes a respeito de como que é feita a diversificação do portfólio, né? Que fala o fundo tem estratégia voltada para investimentos em CRAs, CRIs, FIAGROS e LCAs ou LCIs, que são letras ali de crédito, como eu já havia citado anteriormente. Aqui a taxa média desses CRAs é do CDI, ou seja, a rentabilidade que o CDI vai possuir em um período, mais 5,42% ao ano, o que não é nada ruim. Teremos uma rentabilidade, se o CDI teoricamente render 10% ao ano, teríamos aqui um acumulado de 15% ao ano, que é a estratégia buscada e o resultado buscado pelo fundo imobiliário, o que também não é nada ruim, além de um patrimônio divulgado aqui no último relatório gerencial de 2,2 bilhões, um patrimônio bem grande também, se considerado com outros FIAGROS também que nós temos disponíveis para compra. Vamos olhar um pouquinho do seu portfólio. Outra informação, esses fundos imobiliários do tipo agro foram criados a maioria a partir de março de 2021, que foi quando surgiu a lei específica ali aprovando a criação, principalmente por incentivo desses FIAGROS, né? O início desse fundo imobiliário, como podemos ver aqui, foi em 18 de outubro de 2021.
exatamente no dia do meu aniversário, lá em 2021. E tem pouco tempo ainda de existência. Aqui tem uma taxa de administração cobrada por este fundo imobiliário de 1,20% ao ano, e sobre a taxa de performance, né, que é aquilo que ultrapassa as expectativas prefixadas pela gestão do fundo, não há nenhum tipo de taxa de performance cobrada. E a gestora aqui, consequentemente, Kinea Investimentos, uma das maiores gestoras e também gestora dos maiores fundos de investimento do tipo agro também, KNCR, KNRI e os outros fundos imobiliários que são geridos pela Kinea. É uma das maiores gestoras que nós temos atualmente no mercado financeiro. Vamos olhar um pouco da sua composição aqui, do seu portfólio, né, como que está sendo diversificada o portfólio em geral de 2,2 bilhões. O relatório aqui tem bastante informação, tá? Se você tiver interesse, você pode depois acessar aí diretamente no site do fundo imobiliário do Fiagro, no caso, e pode olhar um pouco melhor detalhadamente sobre tudo. Aqui tem informações sobre o setor, informações sobre os resultados, sobre distribuições de dividendos, né, dos rendimentos mensais, tudo você encontra nesses relatórios gerenciais. E é bem importante que você olhe isso simplesmente antes de querer investir só pela rentabilidade, ou só pelo dividendo, ou só simplesmente por qualquer outro fato isolado. Não faça esse tipo de coisa, né? Não invista simplesmente olhando só uma única informação. Aqui olhando a carteira de ativos desse fundo imobiliário, ou desse Fiagro, melhor falando. Aqui nós temos uma infinidade de CRAs, né, que são os cédulas de recebíveis do agronegócio, e todos com indexador do CDI. Então, basicamente, a rentabilidade desse Fiagro vai se comportar de acordo com que a taxa CDI também, né, tenha de oscilação durante todo o período. E aqui uma participação na carteira. Então, podemos ver que as maiores participações de CRAs aqui deste fundo desse Fiagro é de quase 5% distribuído nesses 4 primeiros CRAs aqui: Usina Itamaraty, Agropecuária Esquil e a I9, uma participação de quase 5% em cada. Porém, tem uma quantidade muito grande aqui de CRAs dividido em várias empresas. Tem empresas grandes aqui como a Klabin, Minerva, Raizen e outras diversas empresas aqui que atuam diretamente no setor do agronegócio. A Cepera, né, que é uma empresa que fabrica ketchup e outros diversos produtos ali derivados de tomate, enfim, outros produtos relacionados ao agronegócio. E aqui são alguns dos seus CRAs, né, mas com a participação bem próxima aí de praticamente todos os títulos, o que compõe, no caso, 100% do patrimônio, porém com a diversificação bem boa. Então não temos por exemplo, nenhum desses títulos aqui com a quantidade centrada, com a quantidade acima de 5%, somente em um único título desses de dívida. Então a performance desses investimentos praticamente vão ser o IPCA, como esses últimos aqui, que nós podemos ver o IPCA mais uma rentabilidade mínima aqui de pelo menos 8% ao ano, e com a participação ali entre 2,5% até 4% também. Basicamente, todo esse patrimônio está atrelado a duas taxas de juros: o IPCA+, que é a nossa inflação, e o CDI, que é uma taxa de juros ali usada pelos bancos para definir os juros ali entre empréstimos entre si. E é basicamente assim que vai se comportar esse patrimônio, a rentabilidade mensal desse Fiagro. Falando um pouco agora sobre o nosso segundo Fiagro, é o Fiagro Rura 11, ou RURA 11, como você desejar chamar. É um Fiagro da Itaú, do Banco Itaú. E é um Fiagro também que tem bastante informações interessantes aqui. Pode ser uma boa opção de investimento também, principalmente o seu preço de cotação base 10, né? Assim como outros fundos imobiliários, como por exemplo MXRF11, tem o seu preço base 10. No caso do Rura 11 também temos um fundo negociado aqui ao preço de R$ 10,61 atualmente. Os últimos dividendos que esse Fiagro distribuiu, 13,76%. Nos últimos 12 meses teve uma valorização aqui de 1,24% e só no último mês uma valorização de 1,53%, contando só setembro no caso. Olhando um pouco mais aqui a respeito de outras informações, a respeito do seu patrimônio, tem um patrimônio de 1,4 bi, tem uma porcentagem em caixa de 26,01%, o seu valor PVP hoje é de 1,06, tá teoricamente um pouco caro, então se for o caso de investir, espere ele ficar com um preço mais atrativo, que é o que deve acontecer nos próximos dias. E uma quantidade de investidores aqui de 38 mil aproximadamente. Uma liquidez média de 1,8 milhões em negociações diárias, o que pode não ser um problema na hora de comprar ou vender as suas cotas de Fiagro. O seu último dividendo divulgado pagou 12 centavos no seu preço de cotação aqui do dia 31/8, o que foi o equivalente a 1,13% com base na cotação do dia, né, que era de R$ 10,62. Uma rentabilidade bem interessante aí, se levado em consideração principalmente a sua carteira de investimentos, o seu portfólio, que é o que nós vamos olhar um pouco mais a respeito agora. Aqui olhando um pouco do relatório gerencial do Rura 11, temos algumas informações também interessantes e que vale a pena analisar um pouco melhor,
como por exemplo, o que o fundo imobiliário busca ter de retorno. No caso aqui o RUR 11 busca ter um retorno no longo prazo de pelo menos a rentabilidade do CDI mais 3 a 3,5% ao ano. E aí, mais uma vez, é aqueles investimentos atrelados principalmente à taxa CDI. E como todo mundo sabe, a taxa CDI ela pode variar de acordo com o tempo, de acordo com que a nossa taxa Selic também variar. Se a taxa Selic sobe, o CDI consequentemente também sobe. Se a taxa Selic cai, consequentemente o CDI também vai sofrer uma variação negativa. E isso já aconteceu principalmente hoje que foi divulgado mais uma vez um corte na taxa Selic. A nossa taxa Selic havia sofrido um corte de 0,5 percentual, hoje foi divulgado mais um corte de 0,5 percentual, chegando a 12,75 ao ano. Consequentemente o CDI vai render um pouco ali abaixo disso, né? Teoricamente talvez renda algo próximo de 12,65% ao ano atualmente. E assim, consequentemente, de acordo com as vezes que ela sofrer corte, né? Tanto o CDI vai sofrer mudanças quanto a taxa Selic e vice-versa. Isso acontece o tempo inteiro, é super normal. Vamos olhar um pouco aqui a respeito do seu portfólio, que também é interessante observarmos como que esse rendimento provavelmente deva se comportar nos próximos meses, até porque faz parte também, né? Aqui no relatório gerencial, tanto no RUR 11 quanto no KNCA 11, você consegue ver a exposição por setores do agronegócio, né? Ou subsetores, assim chamados. Setores de produção, de revenda, de frigorífico, cooperativa e demais setores que fazem parte ali do setor geral, que é o setor de agro. Aí aqui você tem informações a respeito de como que está distribuído por partes e quanto em porcentagem do patrimônio está sendo distribuído também por cada um desses investimentos. Esse relatório ele é bem interessante, cabe e vale a pena, na verdade, é o mais correto que você possa fazer é tirar um tempo para fazer uma leitura um pouco mais aprofunda sobre o que a gestão fala a respeito do resultado, do que ela espera e todas as outras informações que são interessantes também de ter antes de tomar a decisão de investir. Até porque se trata de um investimento ainda um pouco jovem em relação aos outros demais tipos de investimento que nós encontramos aí no mercado financeiro. Porém, como se trata de um setor muito importante, temos muito o que esperar ainda do setor do agro, né? É um dos principais setores da nossa economia. Consequentemente, podemos esperar muito mais resultados e muitas coisas boas vindo ainda desse setor, como por exemplo, resultados históricos aí de safra de diferentes grãos e exportação também. Olhando um pouco aqui sobre a diversificação, portfólio do RUR 11, temos aqui os diferentes setores, né, dentro do agronegócio e aqui também a indexação desses títulos aqui, que também são CRAs da mesma forma que o KNCA 11 também tem. A maioria desses indexadores é o próprio CDI, né? Vemos alguns aqui com a predominância também de dólar, então são negociados e esses juros são pagos com base na oscilação do dólar também, mas uma participação também do patrimônio aqui bem diversificada. Não existe uma centragem, né, só uma parte dos investimentos em um único título de dívida. Por exemplo, a maior participação que nós temos aqui em relevância do patrimônio é esse do setor de frigorífico, que é a F-Terras, que tem como garantia. E o tipo de investimento é um CRA, logicamente, e o indexador é o CDI. E aqui a participação um pouco mais relevante que nós temos é essa aqui mesmo. O restante é 1%, 2% e tem uma quantidade bem expressiva também, onde a maior predominância aqui é o CDI como indexador de taxa de juros. Como o próprio Fiagro, né, o próprio relatório de gestão afirma, eles buscam ter uma rentabilidade pelo menos do CDI mais 3 a 3,5% ao ano, consideravelmente uma rentabilidade até aceitável, né, dentro do cenário que nós temos. Não poderíamos dizer que é uma rentabilidade tão agressiva como, por exemplo, podemos ver em alguns outros fundos imobiliários ou até mesmo Fiagro, se você pesquisar um pouco mais a fundo. Então, a rentabilidade considerável e possui garantias, né? Essas garantias que nós temos aqui na coluna de garantia é as garantias reais que temos aqui indexadas a esse CRA. Se um desses credores deixar de pagar, consequentemente o Fiagro RUR 11, eles possuem garantias que são garantias reais, pode ser fazendas, pode ser áreas ali de plantio, pode ser diversos outros ativos que estão relacionados ao Fiagro e serve como uma garantia para que aquele credor pague o que ele tem de pendência ali relacionado a esse título de dívida do setor do agronegócio. Funciona basicamente como que da mesma forma que o Fiagro também, né? Temos lá os fundos imobiliários investindo em CRIs ou em LCIs e possui garantias reais também que muitas vezes são imóveis. E aqui também no caso do setor do agro, dos setores de agro, pode ser também
imóveis ali como fazendas ou outros galpões de armazenamento, silos e outros diversos ativos que estão relacionados a esse setor. E falando aqui do nosso terceiro fiagro, temos aqui o XPCA11, que é um fiagro da XP Investimento. Ela é a própria gestora, da mesma forma ali que o Rura 11, a gestora é o Itaú Asset. Aqui nós temos a XPCA11, onde a sua gestora é a própria XP Asset. E a XP é uma das maiores gestoras também que nós temos aí no mercado financeiro, além de ser um banco, uma corretora, e também participa de diversos outros setores aqui relacionados ao próprio mercado financeiro, ao agronegócio e a outras áreas também, como o próprio setor imobiliário. O preço do XPCA11 hoje é de R$ 9,71 e nos últimos 12 meses o XPCA11 pagou 16,10% em dividendos, né? O que deu aqui R$ 1,56 para cada cota de XPCA11. Teve uma pequena desvalorização de 3,16% acumulada nos 12 meses, porém o mesmo já sofreu uma correção aqui de 3,85% também somente no mês de setembro. Provavelmente talvez se valorize um pouco mais dependendo do que aconteça nos próximos meses em relação a juros. A taxa de juros, que é o principal indexador e o que pode incentivar ou não incentivar o investidor a comprar cotas desses fiagros, né? O seu patrimônio é um pouco inferior aos demais, no caso aqui são 432 milhões, e o PVP hoje do XPCA11 é de 1,02 ou uma variação de 20% aqui acima do seu preço patrimonial, que é de 9,49 centavos. Quantidade de cotistas do XPCA11 é de 72 mil, uma liquidez próxima de 1,6 milhões diariamente, e aqui informações sobre o último dividendo pago, o equivalente a 14 centavos por cota, onde uma rentabilidade ali considerada na data de base em 31/8 foi de 1,45%. São rentabilidades sempre acima de 1%, né? Isso está diretamente ligada ao que o CDI ainda está rendendo e consequentemente pode passar a não render tudo isso nos próximos meses, porque estamos em um movimento de curva e a taxa de juros tende a cair até o próximo ano e consequentemente até 2025 teremos um movimento de queda. Teremos aí provavelmente lá até 2025 investimentos atrelados ao CDI rendendo entre 9, 9,5% até mesmo somente 10%, até menos que isso dependendo do que aconteça. E consequentemente esses investimentos que estão atrelados a essas taxas de juros vão render menos também. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que pode acontecer lá nos fundos imobiliários, aqui nos fiagros também não muda nesse sentido. Aqui sobre o relatório gerencial, né, do XPCA11, que é no caso da XP Asset, a gestora desse fiagro. A data de criação aqui do XPCA11 foi de 4/11/2021, da mesma forma que os outros também, a maioria ou todos foram criados a partir de março de 2021, quando foi criado o projeto para liberar e para incentivar investidores nesse setor. A predominância dos investimentos aqui também são em CRA e LCAs ou cotas de fiagros de outros fiagros aí que estão relacionados ao setor do agronegócio. Aqui temos informações sobre a gestora, no caso a XP Vista 7, o administrador é a própria XP Investimento, também sobre a taxa de administração que é de 1% ao ano. É um pouco menor do que o que os outros dois fundos imobiliários, as gestoras dos outros dois fundos imobiliários cobram ali também. Porém aqui tem uma taxa de 10% sobre o que exceder as expectativas dessa gestora, né? O que ultrapassar, por exemplo, as expectativas deles de atingirem pelo menos o CDI mais 3%, há uma taxa de performance cobrada de 10% sobre este valor. Mas, consequentemente, ainda se torna uma boa opção para se analisar e, consequentemente, investir. Vamos olhar um pouco aqui a respeito do seu portfólio também, né? Sobre como que é a predominância das taxas de juros ali, que é o que vai representar um resultado diretamente para esse fiagro. Esse relatório eu aconselho que quem for desejar investir nos fiagros, independente de qual seja, que você analise um pouco melhor as informações, principalmente a respeito de expectativas do setor e outras informações relacionadas ali que são importantes na hora de investir. Aqui tem um pequeno mapa falando de como que é a composição hoje do portfólio do XPCA. Tem aqui 86% diluído do patrimônio em CRA, aqui 7% em cotas de fiagros e 6% está em caixa no momento, né? O equivalente aqui a praticamente 27 milhões do patrimônio em caixa disponível para possivelmente até investir em outras modalidades. E aqui a distribuição por subsetores dentro dos fiagros, né? O etanol com 6%, insumos ali, indústria de insumos 7%, produção de cana 11%, usinas ali 16% e produtor de grão com a maior participação de 30%. Então os CRAs vão estar distribuídos por empresas desses setores aqui. E aqui você consegue acompanhar um pouco melhor, entender um pouco melhor sobre cada um deles. Aqui sobre região, você tem um mapa sobre regiões e aqui a predominância dos indexadores sobre cada um desses CRAs, né?
o CDI, mas o CDI no caso é 91% de predominância, e aqui o IPCA, os títulos atrelados ao IPCA é o equivalente a 9% somente. Então temos ali o CDI mais uma vez responsável por atrelagem a maior parte da carteira desse fundo imobiliário aqui no caso. Olhando aqui um pouco do seu book de crédito, né, ou dos seus CRAs, temos aqui na parte de indexadores a equivalência do CDI em praticamente todos os fiagros, né? A diferença é que aqui nós temos uma variação entre CDI e IPCA, mas o IPCA consequentemente é bem menor do que o CDI. E aqui na coluna ao lado a periodicidade ou pagamento desses juros, né? Que teoricamente são todos mensais, alguns aqui com taxa de pagamento trimestral também. E aí você pode até ver que em alguns meses o rendimento vai variar, principalmente por causa desses juros que são pagos, alguns mensalmente, outros trimestralmente também. E aqui informações relacionadas à participação do patrimônio, onde temos 7% relacionados a esse CRA aqui, da Trio Securitizadora, que é a emissora do título, e relacionado praticamente 7% a esse título e mais 7% a outro título de CRA também, que é da mesma securitizadora. São dois títulos emitidos pela mesma securitizadora. O indexador aqui é CDI, mais uma taxa de emissão de 4,8% em ambos os títulos, né? E aqui o prazo de vencimento, 2025, outro em 2028, e a maior participação que nós temos aqui no caso desses títulos é relacionada a esses dois. Os demais estão distribuídos aí em média entre 3 a 4% do patrimônio. Porém, possui uma quantidade bem razoável também de títulos, né? Cada um de uma empresa de um setor diferente, como nós podemos ver ali no começo, naquele mapa de participação. Consequentemente, você pode entrar depois, acessar cada um desses relatórios gerenciais e ler um pouco mais, entender um pouco melhor sobre cada uma, sobre as estratégias de cada fundo imobiliário, mas a melhor parte é que você pode analisar isso um pouco mais a fundo e também levar em consideração na hora de investir. O que se pode esperar dos fiagros hoje, principalmente esses fiagros que têm taxa de juros ali atreladas principalmente ao CDI? Provavelmente teremos uma queda nesses rendimentos. Eles pagaram ótimos rendimentos nos últimos meses, desde a sua criação, quando eles começaram a ser negociados, alguns acumulando 16%. Existem outros que pagaram até mais que isso, mas consequentemente a nossa taxa de juros estava em uma curva e um movimento de alta. Agora teremos um movimento um pouco de retração dessa taxa de juros e podemos ver não só em fiagros, mas também em fundos imobiliários desse tipo, papel, principalmente fiagros tem uma predominância em papel, esses juros caindo. E aí o que pode ser interessante para você que está querendo, por exemplo, comprar um fiagro? Esperar um pouco mais, tenha paciência. Espera o preço desses fiagros ficarem mais atrativos e aí sim você possivelmente comprar uma cota de algum desses fiagros, tanto os que eu falei ou outros fiagros que você pode achar interessante para adicionar à sua carteira de investimento. E se você gostou desse vídeo, eu só peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu gostei, compartilhe aí se você já comprou alguma cota desses fiagros que eu mostrei para vocês, ou se você já investe em fiagro há algum tempo, compartilhe aí como que está sendo a sua experiência ao investir nessa modalidade de investimento que ainda tem muito a trazer de resultado para nós investidores nos próximos anos. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.